Graça e paz, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Previsão. Hoje eu quero falar um pouco acerca do falso profeta, este ser intrigante que muitos acreditam ser o anticristo, mas em minha visão ele será um outro ser e o anticristo vai ser a primeira besta que sobe do mar. O falso profeta é a segunda besta que sobe da terra e está descrito ali em Apocalipse 13. Mas antes vamos ver um pouco das características da primeira besta, a que sobe do mar e que em minha interpretação é o anticristo. Apocalipse 13, a partir do verso 1. O texto diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão, ou seja, Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O verso 3 é interessante. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Veja que interessante, João ele começa a narrar que o anticristo, ou seja, uma das cabeças dessa besta, tinha um ferimento mortal que foi curado. Esse ferimento mortal que foi curado provavelmente seja que o anticristo ele vai morrer e ressuscitar, semelhante à obra de Cristo. Muitos têm o anticristo como um falso Messias. E a partir do verso 11, Apocalipse começa a narrar a aparição da segunda besta, que seria o falso profeta. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então veja que essa segunda besta que sobe da terra, o falso profeta, vai exercer toda a autoridade do anticristo. E essa interpretação eu dou o significado do porquê o anticristo não estará na grande Babilônia, na Jerusalém, no vídeo que fala sobre Daniel capítulo 11, dos versos 40 a 45. Mas enfim, o anticristo ele vai sair e vai deixar o falso profeta responsável pela administração do império. O ferimento mortal havia sido curado, ou seja, essa ressurreição do anticristo, na virada da 70ª semana de Daniel, nos 3 anos e meio, ou seja, na cisão dos 3 anos e meio, entre os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de grande tribulação, porque a grande tribulação são os 3 anos e meio finais apenas, e não os 7 anos completos. E ele vai realizar sinais, grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra. Qual é a imagem que vem à mente quando nós prestamos atenção nesse falso profeta que fará descer fogo do céu à terra? A imagem que vem à mente é a imagem do profeta Elias, quando em 2 Reis, capítulo 1, verso 10, quando Elias faz descer fogo do céu e o fogo consome aqueles 50 soldados. E se observarmos,
especificamente aqueles que creem somente no Antigo Testamento, que são os judeus, acreditam nos profetas e em Moisés, que seria a Torá, eles creem, como vai dizer lá em Malaquias 4, verso 5, que diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Veja que interessante, eles não acreditam no Novo Testamento, portanto, eles não acreditam que Elias já veio como João Batista e nem que o Messias veio na pessoa de Jesus. Então, veja que interessante, se analisarmos o capítulo 1 do Evangelho de João, nós veremos João Batista sendo levantado como profeta, anunciando a vinda do Cordeiro, a vinda do Messias. E ali, João Batista, o próprio Jesus vai dizer que ele é o Elias que havia de vir. Ou seja, João Batista era o profeta que prenunciava a vinda de Jesus, de Cristo. Já na grande tribulação, o falso profeta vai representar este Elias para os judeus, que vem anunciando o Messias, que é o anticristo, que enganará o povo naquele tempo, permitindo a reconstrução do terceiro templo, restaurando a paz em Jerusalém, porque estes são alguns dos sinais pelos quais os judeus esperam que o Messias realize. E de fato Jesus vai realizar no milênio, mas eles não creem no Jesus que veio humilde, como diz Isaías, o cordeiro que seria imolado, mas eles acreditam no Messias que vem estabelecer o reino, como ali em Atos os discípulos vão fazer a questão se era neste tempo que Jesus restauraria o reino a Israel. E aí Jesus diz que não cabia a eles, não competia a eles saber os tempos em que isso ocorreria, mas que eles deveriam seguir o trajeto deles, ou seja, não seria naquele tempo. Jesus primeiro veio para morrer, mas depois ele retornará para estabelecer o reino em Israel, o trono de Davi em Jerusalém. Mas antes que isso aconteça, que é o milênio, virá o anticristo, enganando os judeus, fazendo o pacto e a aliança. E a imitação de Elias também aparecerá com esse falso profeta. Logo, Satanás ele está fazendo uma paródia, uma imitação, uma cópia da obra de Jesus. Porque veja, não é assim que o falso profeta é apresentado? Como alguém que apresenta o anticristo, como alguém que anuncia o cordeiro que não é de Deus, o cordeiro falso, o lobo em pele de cordeiro, porque é assim que o texto vai narrar. E veja o que diz João, capítulo 1, verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E esse falso profeta virá como testemunha para fazer brilhar a luz do anticristo aos olhos dos homens. Tanto que o próprio Apocalipse 13, o próprio João vai narrar que as pessoas ficarão maravilhadas com os sinais que esse falso Elias fará. E as pessoas o seguirão. Portanto, o império do anticristo não será ruim para o mundo. Ele será ruim para aqueles que não se dobrarem ante a ele. Somente para aqueles que crerem em Cristo e não adorarem a sua imagem e não adotarem a sua marca. Mas para o restante do mundo será maravilhoso. Será o estabelecimento de um reino onde imperará a segurança,
Mas logo, essa falsa paz, como diz Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, se tornará em repentina destruição. Então, este é o símbolo, é a aparência, é o significado desse falso profeta durante a grande tribulação. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.